Para Althusser, o segundo dessa lista apresentada por Saviani, o Althusser centra o seu estudo, inspirado em Gramsci, na ideia dos aparelhos ideológicos. O que seriam esses aparelhos ideológicos? São as instituições criadas na sociedade que acabam tendo por função reproduzir a ideologia dominante. Ou seja, veja que ela está próxima ou se centra na mesma perspectiva colocada anteriormente por Bourdieu e Passeron. O Althusser se preocupa com, ele está olhando para a sociedade e tentando entender como essa sociedade opera, como ela funciona e como ela pode ser transformada. E ele enxerga ali como meio de estabilização, ou seja, como meio de reproduzir esta sociedade desigual. Ele chama atenção para essas instituições que ele chama de aparelhos ideológicos. Então, a igreja, a família, os meios de comunicação, de massa, o que antes, há 100 anos atrás, a igreja desempenhava um papel primordial nesta reprodução ideológica, hoje talvez, e que passou-se, e a escola tinha uma grande importância, hoje parece que os meios de comunicação exercem uma influência maior do que a escola, pelo menos, né? Nesta última eleição vimos que a igreja ainda é um aparelho ideológico importante, né? Visto a influência que ela teve na campanha eleitoral nesta última eleição agora de 2010. Portanto, o Althusser defende que a escola é o principal aparelho ideológico da burguesia. Por quê? Porque, inapelavelmente, todas as crianças passam pela escola. Portanto, é um aparelho do qual ninguém escapa. Se a gente tomar a igreja tem aqueles que de família ateu ou que não frequenta nenhuma igreja, enfim. Os meios de comunicação de massa, nem todos assistem, nem todos são afetados e tal. Agora, pela escola, imagina-se pelo menos que todos passem, ou quase todos passem. Então, pro Althusser, a escola é um instrumento muito importante de inculcação ideológica, porque o tempo que a criança gasta dentro dessa instituição é muito superior ao tempo que se gasta com outras, junto a outras instituições, ou agências ideológicas, ou aparelhos ideológicos. Então, para o Althusser, esses aparelhos ideológicos são os que reproduzem, têm o papel de reproduzir. Mas ao mesmo tempo que reproduzem, eles também têm as possibilidades de transformação. Por exemplo, é fácil se imaginar o quanto a televisão hoje tem importância na reprodução social, ou seja, na reprodução dos valores que mantêm essa sociedade desigual. Entretanto, é possível vermos avanços significativos, pelo menos razoavelmente significativos, em algumas questões. Não é de hoje, por exemplo, que a questão da orientação sexual tem aparecido em telenovelas importantes e com repercussão no país inteiro, né, mostrando casais homossexuais, tanto masculino como feminino, numa perspectiva progressista, ou seja, mostrando que o homossexual, tanto masculino como feminino, é uma pessoa normal, uma pessoa inteligente, uma pessoa que produz, uma pessoa que tem afeto, enfim, diferentemente da perspectiva dos programas de humor. Os programas de humor como Zorra Total, o Show do Tom, A Praça é Nossa, Caceta e Planeta, são programas que tendem a reproduzir o preconceito e a discriminação. Ao passo que as recentes novelas que têm focado a questão da homossexualidade têm tido um olhar progressista, ou seja, têm procurado levar para dentro dos lares uma visão diferente sobre a homossexualidade. Então veja que a televisão, ao mesmo tempo em que reproduz a visão do anormal, do indecente, por meio dos programas de humor, dos programas baratos, de humor barato,
Ao mesmo tempo você tem a telenovela que produz um fazer diferente, um olhar diferente sobre o mesmo caso, que evidentemente produz resultados diferentes. Enquanto o programa de humor, como Zorra Total, tende a reforçar o preconceito que as pessoas têm sobre o homossexual, a novela tende a amenizar o preconceito, tende a sair da esfera do excepcional e colocá-la na esfera do normal, na esfera do gente como a gente que é sensível, gente que é solidária, gente que trabalha, que produz e é homossexual. Ou seja, ela tem uma vida absolutamente normal como qualquer heterossexual, mas é homossexual, ou seja, uma pessoa normal. Ao passo que nos programas de humor você tem sempre o ridículo, o excepcional, aquele que deve servir de mote para as gozações, enfim. E o que se quer com isso? Né? O programa de humor, quando se reforça o preconceito, o que ele quer? Ele quer, na verdade, o que ele passa, o que ele traz como consequência é a reprodução desses estereótipos, é a reprodução da marginalização dessas pessoas, de modo que a pressão exercida pela sociedade sobre essas pessoas os levem a abandonar, entre aspas, o seu estilo de vida ou a sua vontade, como se fosse uma coisa absolutamente possível, a homogeneização da população em todos os seus aspectos. Então os aparelhos ideológicos têm como função normalizar a sociedade, mas normalizar com todas as aspas, ou seja, mantendo uma sociedade desigual, favorecendo sempre aquele perfil hegemônico, aquele que é tido pela sociedade como o sujeito o bom e o normal. Na esfera da educação física, isso ocorre também, por exemplo, na questão do esporte. O esporte também pode ser entendido como um instrumento ideológico. Eu posso, quando eu tomo o esporte de alto rendimento como o único possível, eu estou trazendo o esporte de alto rendimento, todo o conjunto ideológico presente, o vencer a qualquer preço. Veja que é comum a gente ver na mídia dizer assim que o esporte ensina a ganhar ou perder, o esporte ensina a respeitar as regras do jogo. E na verdade isso não ocorre. O que ocorre é o contrário. Ninguém que vai praticar esporte vai aprender as regras do jogo e na sua ação como cidadão na sociedade, ele vai dizer assim, não, não posso, eu tenho que respeitar as regras do jogo, porque eu aprendi praticando esporte. Óbvio que essa situação inexiste. Então, veja que o Althusser chama a atenção para o papel que a escola desenvolve, que o professor desenvolve no sentido de reproduzir as ideias dominantes. Portanto, reproduzir o patriarcado, ou seja, a visão machista da sociedade, que divide, que atribui papéis diferentes para homens e mulheres, que ensina, que passa de um certo modo as questões ligadas ao racismo. Então, vê-se que aos brancos as melhores posições na sociedade, que é o reflexo, evidentemente, da nossa sociedade ainda com bastante ranço racista, e os meios de comunicação, essas agências ideológicas tendem a reproduzir. Então a atenção a partir disso como é que a gente pode, a reflexão a partir disso, como é que a gente pode, a partir desses elementos, pensar numa prática pedagógica, pensar numa escola que possa se contrapor a isso, que possa construir o novo, que possa dar vazão a uma nova orientação educacional, que a gente possa efetivamente lutar contra a homogeneização, que é a homogeneização que na verdade não existe, lutar contra a ideia hegemônica de um modelo único, que na verdade há inúmeros modelos, há modelos na mesma quantidade em que há pessoas, porque cada pessoa é absolutamente de um jeito. O que acontece é que as pessoas são moldadas por esses aparelhos ideológicos. Essa influência ideológica dos dominantes
nos contamina, contamina a todos, de modo que todos apresentam certas características ligadas a esse processo ideológico.